obrigada. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã. Com muita alegria, quero dar boas-vindas a todos vocês. E nesta manhã eu quero falar sobre algo muito importante e que muitas vezes nós ouvimos falar tanto neste mundo, mas que não conseguimos muitas vezes viver, né? Que é sobre o amor. O amor que nos faz crescer, o amor que nos fortalece e nos leva a crescer nos relacionamentos. A língua portuguesa, ela é uma língua pobre em significados, ela é uma língua que ela não tem tanta riqueza. E ela define o amor de uma forma assim, várias coisas, né? Eu amo chocolate. Não é a mesma coisa de dizer eu amo você para uma pessoa, né? Então, a língua portuguesa, ela tem ela tem falhas nisso. Mas o grego, ele tem várias definições do amor. E eu pesquisando, eu encontrei umas 7, mas convencionalmente, classicamente, o amor é definido em 3 tipos de amor, que é o amor eros, que é o amor paixão, o amor atração física, aquele amor que esquenta por dentro. Quantos conhecem esse tipo de amor? Diga glória a Deus. Esse é um tipo de amor, né? Pelo ser amado, pela pessoa que você é casado, pelaquela pessoa que você tem paixão, né? E outra no grego que define amor é filia, que é o amor à amizade, que é o amor fraterno, que é o amor de relacionamento. Eu gosto de estar com você, você é meu amigo, você é uma pessoa agradável, eu gosto de conversar. E o amor ágape. O amor ágape é o amor que fala, o amor apesar de, é o amor que é o amor espiritual, né? Aquele amor que não tem condições, é o amor que a gente costuma dizer que é o amor apesar de. Apesar das suas dificuldades, apesar de você não ser tudo que eu gostaria que você fosse, apesar de você, de vez em quando, não me tratar como eu gostaria de ser tratado, apesar de, eu te amo. E este amor é o amor de Deus para conosco. Deus nos ama apesar das nossas falhas, apesar de não fazermos tudo o que Ele gostaria que nós fizéssemos, apesar de tantas coisas. Eu acredito que um amor que te leva a casar com alguém, a estabelecer uma aliança com alguém, ela precisa ter esses 3 componentes, né? Precisa ter atração, precisa ter amizade, relacionamento, cumplicidade, comprometimento e precisa ter esse amor que de vez em quando a gente fecha o olho, né? Dizem os estudiosos, tem um autor que eu gosto muito, chama Cecil Osborne. Ele fala o seguinte, que antes de casar com alguém, você que é jovem, você que ainda não se casou, ou você que está à procura de alguém, que está namorando, aprenda o seguinte, antes de se casar, abra bem o olho com quem você está casando. Olhe tudo que você puder, antes de fazer a sua escolha. E depois de casado, feche os seus olhos um pouquinho. Amém? Então é sobre este amor ágape, esse amor de Deus, que eu quero falar nesta manhã. E que é tão cantado, os poetas falam, né? E a Bíblia também fala. E nós vamos, antes de orar, eu quero ler 1 Coríntios 13, quero que você abra 1 Coríntios 13, que é assim um poema, né? Que o apóstolo Paulo escreveu. Diz o seguinte, verso 1, 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma
fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permaneçam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, que nos ensina, que nos direciona, que fala conosco, Pai, que ministra, Senhor, conhecimento, que ministra mais do que conhecimento, ministra fé aos nossos corações, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Fale com quem está na sua casa agora, nos ouvindo, Senhor, no seu lar. Fala conosco que estamos aqui na igreja. Senhor, que o ambiente da tua glória possa encher todas as coisas. Que o teu amor nos encha, nos transforme, mude a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma outra referência. Esse é o conceito do apóstolo Paulo. Agora eu gostaria de ler o que o apóstolo João diz lá em João 3, verso 16 e 17. Porque Jesus é a manifestação do amor de Deus. A presença de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo é a manifestação do amor de Deus por nós. O amor sacrificial, o amor que acredita, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor que é paciente. João 3, 16 e 17 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Amém? É tão maravilhoso sabermos que Deus nos ama. E o amor de Deus, ele foi expresso em doação, porque diz, porque Deus amou o mundo de tão intensidade, com tanta paixão, com tanta, fervor, que ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, quando nós reconhecemos este amor na nossa vida, quando nós encontramos com este amor, nossa vida, ela volta ao sentido original pelo qual Deus nos criou. Quero ouvir um amém. O amor de Deus, ele foi expresso com uma atitude. O que ele tinha de mais precioso para que a humanidade não perecesse, mas fosse salva e tivesse vida eterna. A vida eterna, o que é a vida eterna? É a vida que não acaba com a morte física. Todos os seres vivos, depois
que a morte entrou por meio do pecado, nós passamos por essa experiência. Só não vamos passar se Jesus voltar e nós estivermos vivos. Amém? Mas todos nós passamos por essa experiência, né? Então, é importante que a gente entenda que a nossa vida, ela não termina com a morte. A nossa vida, ela continua, porque Deus veio a este mundo para que nós tenhamos vida eterna. Após a morte, nós vamos estar com Deus, Deus vai nos dar o descanso, o alívio, a paz, a alegria, a vitória, em nome de Jesus. Não seremos mais esse corpo corruptível, mas vamos ser revestidos de um outro corpo que Deus irá nos dar. Amém? E é interessante entender, eu quero te falar algo importante sobre isso, sobre o amor de Deus. Deus, Ele quer relacionar com a humanidade. E é o amor dele é que move esse relacionamento. Então, o relacionamento de Deus com os homens vão envolver duas coisas muito importantes. Fala comigo, aliança e amor. Amor e aliança. Aliança fala de um comprometimento. Então, Deus se comprometeu de tal forma comigo e com você, que com toda a humanidade, que Ele deu o seu Filho unigênito. Foi por amor e por aliança. Amém? Então, a aliança é muito importante. Todo o mover de Deus vai envolver amor e aliança. E ser amado é uma das principais necessidades do ser humano. É difícil, né? Um ser humano desenvolver tudo que ele poderia desenvolver, todo seu potencial, sem receber ou dar amor. E eu quero te falar algo hoje, que talvez você tenha assim, né? Principalmente aquelas pessoas que tiveram uma vida difícil e acham que ninguém as amaram. Existe uma pesquisa com crianças, bebês, que ficam hospitalizados por longo período, que diz o seguinte: comprovaram que os bebês que recebem carinhos, são afagados, são colocados em contato com a mãe, né, pele a pele, ou para amamentar, ou para estar ali afagado, sendo afagado, eles recebem alta mais rapidamente do que aqueles que não recebem carinho, atenção, o contato físico, o contato afetivo. O contato físico, o amor, a expressão do amor é muito importante para que o ser humano sobreviva e viva. Amém? E às vezes você pode pensar assim, mas eu não recebi amor. Talvez você não recebeu todo o amor que você gostaria de ter recebido. Mas se você sobreviveu, se eu e você sobrevivemos até aqui, é porque nós recebemos amor em alguma medida. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Se você está aqui até hoje, é porque alguém te amou. Amém? É porque você recebeu uma parcela de amor. Talvez não foi tudo o que você queria, mas foi o suficiente para você sobreviver e estar onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus! Isso pode mudar toda a sua percepção na sua vida em relação a ser amado. E é interessante, talvez não foi como você desejava, mas você recebeu amor. E eu quero te fazer uma retrospectiva. Queria que você pudesse pensar na sua vida. Lembra de alguém que foi amoroso, atencioso com você na sua infância? Que não foi pai e mãe, que foi pai e mãe tudo bem, mas alguém que fez você sentir alguém especial.
alguém que te deu uma atenção, alguém que todas as vezes que chegava perto de você era para, sabe, para te fazer bem, era para dizer que você era valoroso, que você era importante, que você era alguém especial. Eu tive pessoas assim na minha vida. Quem teve pessoas assim? Aquela tia, aquele tio, aquela avó, aquele avô, aquela madrinha, né? Que era alguém que expressava um amor que muitas vezes seu pai e sua mãe não deram conta de expressar. Não porque não te amasse, mas porque não sabiam expressar. Nós viemos de uma geração, a geração dos meus pais, daqueles que têm mais de 50 anos, foi uma geração muito dura, uma geração que foram criados por pais muito austeros e que demonstrar amor era sinal de fraqueza. Elogiar estragava, né? Então, o que aconteceu conosco? Nós, de alguma forma, Deus usou alguém, Deus usou uma pessoa para que nós nos sentíssemos especiais. Você lembrou de alguém? Faz um sinal com a sua mão, se você se lembrou. Eu me lembrei. Eu lembro de pessoas que fizeram isso comigo. E que minha mãe só foi dizer que me amava depois que eu já era adulta. E que eu, como uma pessoa convertida, como uma pessoa que comecei a entender a importância dos processos emocionais, da afetividade, eu comecei a dizer para ela: mãe, eu te amo. Mas a primeira vez que eu fui dizer isso, gente, sabe quando a garganta fecha assim, aquela coisa assim esquisita? Por quê? Porque não era hábito na minha casa dizer eu te amo. Não era hábito. E hoje, né, as pessoas hoje falam eu te amo tão banalmente. Às vezes conhece alguém, não tem nada, mas porque ela fez alguma coisa, tem um momento de amor, de amor entre aspas, né? Um toque físico, um relacionamento, porque acha bonito, já começa a dizer eu te amo. Então hoje nós saímos de um extremo, que era aquele amor que não era verbalizado, e saímos para outro extremo, daquele amor que é o quê? Banalizado, como muitas vezes hoje nós vivemos. Quem reconhece isso? Não é verdade? Às vezes a pessoa conheceu, eu lembro que eu fui dizer para o meu marido, que era meu namorado na época, que eu o amava depois de um tempo que nós relacionamos. Né? Depois que eu comecei realmente a perceber que eu tinha uma vinculação com ele. Hoje a pessoa sai, vai numa lanchonete, vai em coisa, já começa a dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu comecei a chamar ele de meu bem, meu amor, depois de um tempo que a gente relacionava. Por quê? Porque eu precisava desse tempo para saber se era isso mesmo que eu queria. Eu não queria iludi-lo, eu não queria que ele passasse por uma experiência. Mas hoje, né, sabe, e nós fugimos e não encontramos o verdadeiro amor de Deus que transforma a nossa vida. Então, o impacto hoje de você dizer para alguém, Deus te ama, não é o mesmo que foi há 40 anos atrás, quando alguém disse para mim, Deus te ama. Por quê? Porque hoje o amor está... O conceito do amor está o quê? Fragilizado. Está fragilizado. Mas nós precisamos, e Deus quer resgatar isso. Deus quer encher você com o amor dEle. O amor que é consistente. O amor que não te abandona. O amor que não te rejeita. O amor que está com você. O amor que diz... Conte comigo, o amor que diz, eu não vou te abandonar. Eu estou com você até o fim dos tempos. Até que
tudo se conclua, Deus vai estar conosco. A Bíblia diz: jamais te abandonarei, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós não fazemos o que Deus quer para nós, mesmo quando nós não fazemos coisas erradas, Deus não nos deixa de amar. Amém? Quantos têm conhecido um Deus de amor, um Deus que tem um amor intenso e você tem experimentado este amor? Digam glória a Deus. Querido, se você ainda não experimentou, você precisa experimentar. Amém? Em relação às pessoas que você lembrou aqui hoje que um dia te amou, escreve, manda uma mensagem para ela, se é uma tia, se é um tio. Fala: eu quero te agradecer, porque quando criança você me amou, e isso foi muito importante para mim, amém? Isso é importante você reconhecer e demonstrar gratidão, para que essa pessoa possa saber que você valoriza isso, e que isso se multiplique na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero falar agora, pelo menos de 4 verdades, 4 verdades que nós precisamos saber sobre o amor. A primeira dela, a maior força motivadora de mudança é o amor. Fala comigo: o amor verdadeiro, o amor ágape, ele transforma. Amém? Querido, querida, se você tem dificuldade de relacionar com alguém, se você deseja, às vezes nós temos dificuldade de relacionamento dentro da família, pais com filhos, mãe com filho, com filha, alguém, o filho com o pai, o filho com a mãe. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar, de amar como eles são, porque são imperfeitos, né? Agora, se você deseja que alguém mude a sua forma de ser, deixa eu te falar, as suas atitudes, não rejeite essa pessoa. Amém? Quanto mais você rejeita alguém, mais essa pessoa paralisa e ela não cresce. Quem é importante para você e de alguma forma você tem alguma dificuldade de aceitar essa pessoa como ela é, quem são essas pessoas? Ah, não tem ninguém. Quero te falar que você talvez não esteja sendo totalmente sincero, porque nós somos seres humanos e nós muitas vezes relacionamos e temos dificuldades. Não é porque é meu filho, quando é bebê é maravilhoso, né? A gente ama incondicionalmente, mas à medida que vai crescendo, que vai expressando uma personalidade, que vai contestando a gente, ou assim, né, aquele casamento, antes de casar era uma coisa, depois que casa, a gente começa a ver a pessoa mais por completa, com maior transparência, aí a gente começa: poxa, como que tenho dificuldade de amar com um amor incondicional, tenho dificuldades, né, eu amo, mas essa situação assim não é legal. Primeira coisa, não rejeite, aceite. Amém? Aceite a pessoa como ela é. Se é teu filho, se é teu cônjuge, se é alguém que você convive, aceite a pessoa como ela é. Não fique o tempo todo cobrando daquela pessoa a mudança, porque ela não vai mudar. Mas à medida que você aceita a pessoa como ela é, ela começa a ter espaço para mudar. Amém? Agora, se essa pessoa ocupa uma função de autoridade na sua vida, como pai ou mãe, aceita que foi Deus quem escolheu para você. Aceita essa pessoa como ela é, com as qualidades e defeitos. Eu tenho visto muitas pessoas que rejeitam seus pais, rejeitam sua mãe, rejeitam seu pai natural, e por isso se tornam semelhantes a eles. Triste, né?
mas as atitudes, quando a pessoa percebe, ela está fazendo igual o pai fazia. Quando ela percebe, ela está fazendo igual a mãe fazia. Aí você fala, peraí. Então, para ter uma libertação, aceite. Aceite como ela é. Não, eu amo apesar de. Amém, gente? Eu amo apesar de, porque é meu pai, porque é minha mãe. Eu honro, eu agradeço a Deus por essa pessoa ser meu pai ou minha mãe. Estava falando ontem com o Bispo Divino, nessas viagens, é bom que a gente vai conversando, né? Então, assim, vai só nós dois e a gente gosta muito desse ambiente que gera ali, a gente vai conversando, compartilhando. E eu estava falando do meu pai para ele. Meu pai não foi aquele modelo de pai perfeito, né? Não foi, porque ele foi um pai muito ausente. Ele não estava presente. Ele foi casado com a minha mãe até quando eu tinha 15 anos. E depois ele foi saindo de casa aos poucos, né? Nunca se divorciaram, nunca se desquitaram na época, mas ele foi aos poucos se afastando. Mas eu estava falando com ele, mas meu pai, apesar disso, assim, a gente não podia amar o pai. Lá em casa a gente não podia amar meu pai. Porque se a gente falasse qualquer coisa que fosse boa do meu pai, a gente falava, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não sei o quê e tal. Isso era a família da minha mãe toda e minha mãe, pessoas que eram referenciais para nós. Então, assim, é muito interessante isso, a gente precisa mudar isso, né? Mas eu estava falando com ele, eu reconheço meu pai nunca xingou a gente. Eu conheço pais que xingam filhos. Eu lido com pessoas, né, na igreja, quando eu trabalhava como enfermeira, eu trabalho com terapia. Então, assim, terapias, eu conheço pessoas que os pais xingavam. Meninas que os pais xingam, né, até hoje. Meu pai nunca xingou a gente. Meu pai nunca, ele espancou qualquer um de nós. Nunca. Ele disciplinava meus irmãos, mas ele nunca espancou nenhum de nós. Então, você consegue entender que a gente entende isso só depois de um tempo? E que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a ver as qualidades de pai e mãe, e que a gente precisa aceitar quem eles são, né? Relacionamento a gente não tinha muito. Então, assim, eu tenho boas lembranças do meu pai. Uma das boas lembranças que eu tenho do meu pai é que, na época da Páscoa, estavam pedindo para desenhar alguma coisa da Páscoa, e meu pai sentou para desenhar um ovo comigo. Não lembro dele ter feito isso com nenhum filho, mas ele fez isso comigo, isso me marcou. Entende? Então, assim, como é que a gente, muitas vezes, absorve um relacionamento negativo, de desamor para com pessoas tão importantes na nossa vida, porque alguém fala mal dela para nós. Hoje em dia até tem a alienação parental, né? Que é proibido. Isso é sério, que é proibido a mãe falar mal do pai e o pai falar mal da mãe para a criança. Isso dá processo, isso dá uma coisa muito séria. Então, por quê? Porque faz mal, gente. Principalmente pais que estão separados, divorciados, porque isso influencia a criança e a criança fica dividida. Então, a maior força transformadora é o amor. Fala comigo. A maior força motivadora de mudança. Fala junto comigo. A maior força motivadora de mudança é o amor. Amém? Quando alguém se sente aceito como ele é, sem exigências ou críticas, ela se torna livre para mudar sua maneira de ser, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que é importante que eu quero falar para você. Nenhuma mudança tem efeito permanente quando ela é motivada pelo medo. Se o evangelho do medo de ir para o inferno tivesse efeito duradouro, nós não teríamos tantas pessoas desviadas. Muitas vezes, nós pregamos o evangelho e falamos, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno.
Isso é uma verdade. Mas só a pessoa que aceita Jesus, só por medo de ir para o inferno, essa decisão dela é uma decisão que tem vida curta. Só o medo não faz uma pessoa permanecer na presença de Deus. Alguns dizem, você vai ver algumas pessoas que dizem isso, nas penitenciárias, na vida, no trabalho. Eu cresci em uma igreja que ouvia todos os dias, que se eu não me comportasse bem, Deus me castigaria, eu não seria salvo, eu iria para o inferno. Cresci com esse medo, querendo agradar a Deus, e hoje estou desviado. Querido, querida, não sirva a Deus por medo. Você pode até o primeiro passo, mas avance em conhecer o Deus de amor e de aliança. Amém? Dessa forma você não vai desviar do caminho de Deus. Você vai ficar, se você for servir a Deus por medo, você corre o risco de ficar no meio do caminho e não avançar, não crescer. Quero dizer mais uma vez para você, o que nos dá força para viver e servir a Deus é o amor e não o medo. É nos sentirmos amados, ter uma experiência com Deus, sabe? De dizer, Deus me ama. Você já olhou no espelho e já falou para você mesmo, Deus me ama? Fale comigo agora, fala o seu nome e fala, Carmen. Eu quero dizer para mim mesmo, Carmen, Deus te ama. Diga, Cris, Deus te ama. Sabe, que você fale para você mesmo. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama como eu sou. Deus não exige nada de mim, mas Ele me ama com os meus erros, com as coisas erradas que eu faço, com as coisas erradas que eu já fiz no passado. Deus me ama. Querido, quando você tem essa certeza no seu coração, podem vir provações, podem vir dificuldades, podem vir situações que você não gosta, você vai permanecer na presença de Deus, você vai permanecer firme em nome de Jesus. O que resgata uma vida do pecado não é o medo. O que tira a vida, o que traz um homem e uma mulher, tira ela de um ambiente de pecado, não é o medo, é o amor de Deus. Porque Deus me amou, eu não quero mais pecar. Porque Deus me amou, eu não quero mais fazer coisas erradas. Porque Deus me amou, eu prezo a comunhão com Deus. Eu prezo estar diante dEle. Porque o pecado me separa de Deus. Então eu quero estar perto de Deus. Eu digo não para o pecado e digo sim para o amor de Deus. Amém, querido? Isso faz toda a diferença. Fala comigo, dizer não ao pecado, mas sim para Deus. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Então, quando eu começo a andar com Deus, eu me arrependo. Mas o arrependimento, gente, não é remorso. Muitas pessoas têm remorso. Remorso é só sentir tristeza pelo pecado. Eu fiz isso errado. Foi mal. Eu fiz isso. Poxa. Desculpa aí, vai. De novo. Desculpa. Põe aí, na minha lista aí, do que eu já fiz de errado com você. Isso é remorso, isso não é arrependimento. A Bíblia chama de arrependimento mudança de atitude. Eu reconheço que eu fiz errado. Eu sinto tristeza por ter feito errado. Eu sinto vergonha. Isso dói dentro de mim. E eu mudo a minha atitude pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Ele vai me dar força e graça para que eu possa agir diferente na autoridade do nome de Jesus. Amém, querido, querida? Essa é a diferença. Sabe? Então o medo não segura ninguém diante de Deus. O que resgata uma vida do pecado é o amor.
Aleluia. 1 João 4, verso 8, diz algo muito interessante. Diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de amar, de ter um gesto de generosidade para com alguém, de ter um gesto de generosidade para atender à necessidade de alguém. Essa pessoa precisa ser cheia do amor de Deus. Fala comigo assim: eu quero experimentar e ser cheia do amor de Deus. O amor de Deus é tão maravilhoso que ele é o antídoto para o medo. 1 João 4, verso 18. Quero que coloque na tela. Diz o seguinte: no amor não há medo. Os pais, antigamente, eles agiam com muita força, e eles tinham, e muitas vezes nós tínhamos medo deles. Mas isso não é o que segura uma pessoa. O que segura uma pessoa é o amor. Amém? Então, por amor ao meu pai, por amor à minha mãe, por amor a Deus, né? Então, o que diz aí? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Eu gostei dessa versão. Tem uma tradução que fala: o amor lança fora o medo. Não, o amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Pai, mãe, nunca fale para o seu filho que Deus castiga. Faz isso porque Deus castiga. Você pode falar: Deus não gosta disso. Deus não gosta dessa atitude. E nunca Deus não gosta de você. O que você fez é errado. Né? Você é errado. Você é feio, você é maldoso, você é ruim. Não. O que você fez, está entendendo? Separar a atitude de quem a pessoa é da identidade da pessoa. Nós precisamos ter esse discernimento. E aqui, no 1 João 4, verso 18, ainda diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então nós precisamos nos aperfeiçoar no amor. E o amor, ele expulsa o medo. Quando vier medo para você, fala: Deus me ama. E o perfeito amor expulsa o medo. Medo sai da minha vida. Eu não vou ter medo de estar com Deus. Eu não vou ter medo de me aliançar com Deus. Eu não vou ter medo de dizimar, de ofertar, de entregar minha vida para Deus. Eu não vou ter medo de pedir para Deus me conduzir, porque Deus me ama e Ele sabe o melhor para mim. Eu sei que Deus me ama. Eu sei, eu já senti o amor de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que é muito importante, o que nos faz crescer como pessoas é a qualidade do amor que temos para com Deus, para conosco mesmo e para com os outros. Em Marcos 12, verso 29 a 31, Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. O segundo, igualmente, é importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Quando eu tenho o amor de Deus no meu coração, eu vou ter mais facilidade para amar as pessoas que estão perto de mim. Amém? Amar a Deus vai envolver coração, paixão, intensidade e principalmente entendimento que Deus me ama, em nome de Jesus. A quarta e última verdade que eu quero te falar sobre o amor: assim como o amor é uma das maiores necessidades humanas, a rejeição é uma das dores mais forte que o ser humano pode experimentar. A rejeição
é algo que machuca, que fere, que marca uma vida negativamente. Nossa vida, como eu já falei, é moldada por pessoas que nos amam e também pelas pessoas que nos recusaram e que nos recusam a nos amar. Quando alguém que consideramos importante se recusa a nos amar, surge o sentimento de rejeição. O pai que nunca reconheceu alguém como filho, a mãe que entregou um dos seus filhos para adoção ou que tentou aborto, a traição de um dos cônjuges, inúmeras situações acontece que pode gerar em nós o sentimento de rejeição. Muitas pessoas vivem uma vida inteira tentando agradar os outros com o objetivo de serem reconhecidos, aceitos e amados. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é que, primeiramente, você precisa reconhecer que Deus te criou e que Ele tem um propósito para a sua vida. Ele criou você uma pessoa única, com qualidades, e você precisa deixar essas qualidades virem à tona. Você reconhecer essas qualidades pela qual Deus te formou e você aceitar você mesmo. Importante. Você precisa se aceitar. Põe a mão no seu coração. Fala assim: eu preciso me aceitar. Do jeito que você é. Aceitar seu cabelo, aceitar seus olhos, seu tom de pele, aceitar seu corpo. Você precisa se aceitar. Para que depois possa haver mudanças. Ninguém que não se reconhece como é verdadeiramente, consegue fazer mudanças na sua vida. A primeira coisa que uma pessoa precisa por exemplo, aceitar para começar a fazer atividade física, ela precisa aceitar que ela está fora de forma, que ela está adoecendo, que aquilo está fazendo mal. Ela precisa aceitar isso, porque enquanto ela negar, ela não vai conseguir fazer uma atividade física. Então, a primeira coisa para a mudança é você aceitar. Você precisa aceitar que você é de vez em quando sem educação, com a sua esposa, com seus filhos. Você precisa aceitar que você age de uma forma ríspida de vez em quando. Você precisa aceitar que aquilo que as pessoas falam, que você não é atencioso, que você não é atenciosa, que você não é amoroso e amorosa com quem você precisa ter. Porque às vezes nós negamos tanto, alguém chega para a gente e fala: olha, tenho percebido que você tem uma atitude assim. Não. Quanto mais a gente nega, mais são as chances de nós sermos aquilo que a pessoa está falando. Sabe? Então, é importante nós entendermos que para haver mudança, nós precisamos aceitar a nós mesmos quando nós somos, como nós somos. E para aceitar, nós precisamos ir ao Criador, a quem nos fez dessa forma. Você pode dizer um amém? Aceite quem você é. Aceite que você de vez em quando é ríspido. Aceite que você é forte demais. Aceite isso e peça a Deus mudança. E Deus vai transformar você. Peça a Deus para que você seja semelhante a Ele. Ele é o teu Criador. Ele pode te mudar. Mas você precisa aceitar a mudança. Você precisa aceitar quem você é. Amém? Difícil essa palavra, bispa, mas é assim que funciona, né? Jamais abra mão de Deus na sua vida, porque o amor de Deus, Ele cura, Ele restaura, e Ele nos leva a enxergar toda a nossa história de rejeição, sobre um novo prisma, um novo olhar. Talvez até o momento você não reconheceu ninguém que te amasse, e você fala: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Às vezes isso é o seu lema. Querido, alguém te amou, Deus te amou, amém? Alguém nessa terra física te amou. Você precisa abrir os seus olhos para isso.
para que você possa avançar, crescer, ter bons relacionamentos, como pai, como mãe, como marido, como filho, amém? O que era para te destruir te fortaleceu, porque Deus te amou, amém? Essa nova atitude que nós podemos ter em relação à rejeição, nos faz crescer, ser grande e cumprir maravilhosamente o propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso, você pode perdoar quem te rejeitou, pois você é mais forte e você sabe valorizar quem me ama, quem te ama, porque um dia você foi rejeitado. Mas hoje você sabe que é amado por Deus, pelas pessoas, porque você se aceita. As pessoas que têm problema de rejeição, elas têm dificuldade de relacionar, porque sempre elas vão se sentir não bem-vindas, não aceitas, sempre ela vai achar que alguém não cumprimentou porque não gosta dela, ela sempre vai achar que alguém está querendo que ela não é bem-vinda, ela não é aceita. Sempre ela vai ter esse sentimento. Por quê? Porque ela está olhando para a rejeição e não para quem a amou. Amém? Que você possa olhar para quem te amou e pare de ficar mendigando o amor das pessoas e aceite quem você é. Amém? Quando nós fazemos isso, nós podemos amar as pessoas com o amor de Deus. E eu quero encerrar com um texto bíblico muito especial. Nós iniciamos com 1 Coríntios 13, e eu quero terminar com 1 João 4. Nós vamos ler 5 versículos do 1 João 4, do 16 até o 21. A equipe de música pode se dirigir para cá. Diz o seguinte: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Quero pedir que você feche dos seus olhos, curve a sua cabeça. E eu creio que Deus nos direcionou para trazer esta palavra. Talvez você esteja achando que essa palavra não é para você. Mas eu quero dizer para você, todos nós precisamos experimentar mais do amor de Deus em nossas vidas. Feche os seus olhos e permita nesse ambiente que Deus possa encher teu coração. Você saiu da sua casa, você veio à igreja, e esse ato é um ato de você reconhecer que você precisa de Deus. E que Ele é muito maior do que eu e que você. Ele tem poder para nos ajudar a fazer o que sozinho não conseguimos. Eu quero fazer a primeira oração, te convidando a receber o amor de Deus em seu coração, por meio de Jesus. Você vai sair deste lugar, dizendo e crendo, Deus me ama. Eu não experimentei, mas eu quero experimentar deste amor. Feche os seus olhos e diga comigo assim, ore comigo.
Fala, eu reconheço. Igreja, ore junto, vamos orar junto. Fala, eu reconheço o teu amor e quero experimentar cada dia deste amor por meio de Jesus. Este amor que me transforma, em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez. Se você fez essa oração pela primeira vez, quero que você faça um sinal com a sua mão, falando, Carmen, Bispa, eu fiz essa oração hoje, pela primeira vez. Você fez, levante a sua mão onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós estamos aqui nesta manhã. Agora eu quero fazer uma segunda oração. Por todos nós, que em alguns momentos da nossa vida fomos rejeitados ou abandonados. E que isso te marcou negativamente. Isso pode ter se iniciado no ventre materno ou nos primeiros anos de vida. Hoje você é jovem, adulto, pessoas mais maduras, talvez. E talvez você nunca decidiu o que você vai fazer com esse sentimento de abandono ou de rejeição. Eu quero te convidar a permitir ser curado por Deus. E passar a você mesmo a cuidar dessas carências, resultado dessas experiências de rejeição. Muitas vezes nós queremos que outros supram essas necessidades de amor. Nós queremos que alguém, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, um filho, um amigo, muitas vezes nós queremos que alguém supra essa necessidade de amor dentro de nós, esse sentimento de rejeição, e nós nos tornamos carentes. A nossa criança está dentro de nós e ela está carente. Eu quero te falar algo. Só você pode suprir, e Deus, a presença de Deus, pode suprir essa carência. E você mesmo. Você pode falar palavras de amor para essas crianças. Você pode dizer, você é importante, você não é culpado. A nossa criança habita dentro de nós. E nós podemos amá-la, elogiá-la, desculpabilizá-la. Nós podemos dar a ela a atenção, o carinho, o que faltou como adultos. Ore comigo, fala comigo assim, eu quero nesta manhã colocar diante de Deus todo sentimento de rejeição e abandono. Eu quero assumir uma nova atitude para a criança que um dia eu fui. Eu quero cuidar dela, amá-la, supri-la, elogiá-la, abençoá-la e não dar ela para outros. Fazer isso, porque assim eu também estarei
abandonando-a, mas eu quero acolhê-la. Se você pode, dá um abraço em você mesmo. Dá um abraço em você mesmo. Abraça essa criança. Abraça essa criança que você um dia foi. E diga para ela: eu vou te amar. Eu vou cuidar de você. Eu não vou deixar que outros façam isso. Hoje eu sou um adulto. Hoje eu sou alguém que pode te dar amor. Porque Deus me amou. E eu vou cuidar de você. Oh! Fique alguns minutos assim. Nós vamos começar essa canção. Mas fique. Deixe Deus ministrar. Ministre essa criança. Eu fui muito chamada de feia, catarrenta. Mas hoje eu falo para minha criança: você é linda. Não existe criança feia. Não existe criança que seja feia. Você é linda. Sobre mim, deixa Deus ministrar sobre você. Tu tem sido tão bom pra mim. Assuma esse compromisso com a sua criança. Assuma esse compromisso com Deus, de conhecer mais deste amor e de ministrar as suas carências. Você não será mais dependente de pessoas falhas. Você irá amá-las. E eu quero te ungir para vencer suas carências. Primeiramente, para conhecer o amor de Deus maravilhoso, que lança fora o medo, que expulsa o medo da sua vida. E eu quero te ungir para que você vença suas carências. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Os líderes, nos ajude nessa unção. Oh, saia deste lugar assumindo. Você vai sair do seu lugar assumindo: eu quero conhecer mais do amor de Deus. E eu vou cuidar mais da minha criança. Ninguém mais vai abusar de você. Ninguém mais vai abusar de você, porque eu vou cuidar de você. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom.
sua mente, no seu corpo, no seu espírito. Abertura para Deus, aquele que te formou, aquele que te conhece desde o ventre, aquela substância ainda informe. Deus te viu lá no ventre da sua mãe, quando o espermatozoide encontrava com o óvulo. O Salmo 139 diz: Ele me viu a substância ainda sem forma, e ali Ele me amou, e ali Ele determinou todos os meus dias. Como um Deus permite dores na nossa vida, porque você será um instrumento para curar outras vidas. As nossas escolhas, elas não são por acaso. As nossas escolhas são para cumprir o propósito de Deus. Tem um sentido na profissão que você escolheu. Tem um sentido aonde você está hoje. Tem um sentido. Busque em Deus para que Ele te mostre, para que Ele possa trazer vida e graça. Fala comigo assim: Senhor, eu recebo o Teu amor mais e mais. Eu expulso o medo da minha vida, de me entregar, de te conhecer mais, de me decepcionar. Eu recebo esse grande amor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, que o Senhor te fortaleça, que você receba deste amor, que você aprenda a cuidar da sua criança interior e dela receber, dar a ela todo o amor que ela precisa, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela Maria Cardoso. Ela pede oração pela neta Maria Eduarda, pela saúde. Ela está sentindo muita fraqueza. A Renata pede oração pela saúde da mãe dela, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Estenda a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, colocamos todos esses pedidos de oração como igreja diante do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, atender ao pedido da Maria Cardoso, que Tu possas curar, Senhor, totalmente a Maria Eduarda, que a Maria Eduarda seja fortalecida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, lança fora toda a fraqueza do seu corpo, ajude ela a alimentar melhor, ajude ela, Senhor, a ser visitada e fortalecida por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Nós abençoamos a Maria Eduarda, Senhor, nós abençoamos a mãe da Renata, Senhor, a dona Almezinda, Senhor. Ó Deus, nós declaramos sobre ela a proteção do sangue de Jesus. Senhor, declaramos que o Senhor estará com ela naquela cirurgia e que o Senhor há de guardar, há de conduzir os médicos, há de trazer, Senhor, naquele centro cirúrgico, um ambiente espiritual, um ambiente da Tua presença, porque é um ambiente que nós regamos com a oração, que nós regamos, Senhor, com a expectativa da bênção do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a mãe da Renata, Pai, na graça e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e te conduza em paz, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Olhe para a pessoa que está perto, pode aplaudir. Mas antes de sair, eu quero te desafiar a falar para 3 pessoas assim, ó: Deus me ama, eu tenho uma aliança com Ele, amém? Fala para ele: Deus me ama, eu sei que Deus me ama, amém? Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus.